pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuando então as nossas atividades. Essa semana já estamos aí na aula 22, né? Terceiro trimestre, finalizando o ano. Não há nenhuma expectativa, nenhum prazo aí para que a gente retorne às aulas presenciais, então vamos continuar firmes aqui nas nossas aulas online, tá? Essa semana a gente vai estar começando a trabalhar com os manifestos, né? Nós vamos estudar vários tipos de manifestos, qual a importância deles na nossa sociedade, para que eles servem. Vamos estar trabalhando com um manifesto em forma de texto escrito e vamos estar trabalhando também com os manifestos por meio de movimentos sociais que foram acontecendo aí ao longo da história do nosso país e mundialmente também alguns movimentos que foram importantes e que são considerados manifestos, né? Só para a gente entender, o manifesto ele ainda se encaixa naquele estilo de texto que a gente já está estudando lá, que a gente já veio estudando, que é o texto argumentativo, tá? Então ele vai sempre ter essa função de estar colocando o posicionamento das pessoas sobre alguma coisa. Ele ainda é ele se encaixa nesse estilo de texto em que você vai estar se posicionando e tentar convencer as pessoas sobre alguma coisa, tá? O manifesto, de uma forma geral, tanto o manifesto que pode acontecer por meio de movimentos sociais, passeatas, né, movimentos nas ruas, tanto quanto o texto escrito, né, em forma de manifesto, o objetivo dele sempre é convencer as pessoas por meio de algum argumento que aquela sua causa, aquele seu movimento, ele é importante. Seja essa causa social, política, cultural, religiosa, né, aí não importa qual é a causa, mas é tentar convencer as pessoas de que aquela sua causa é importante, de que ela precisa ser repensada e principalmente de que aquela situação precisa ser modificada, né? Ninguém faz um movimento social, faz um manifesto, escreve um texto se manifestando contra alguma coisa, se ela não acredita que aquilo precisa ser modificado, precisa ser mudado. Então a função principal dele é convencer as pessoas e gerar algum tipo de mudança social, tá? Na nossa sociedade. As características principais do manifesto em forma de texto escrito daí, a gente vai estar falando do texto daí, tá? Sempre que você vai escrever um manifesto, obviamente, primeiro a gente precisa entender que existe uma causa por trás disso, existe uma luta, né? Existe um posicionamento, um pensamento, uma crença sobre que é alguma coisa e que você vai querer que as pessoas acreditem que aquele seu pensamento e aquelas ideias de mudanças precisam acontecer, né? Então esse texto do manifesto, ele precisa ser sempre um texto muito claro e direto, né? Eu quero isso, eu penso isso por causa disso e eu acho que é assim que deveria acontecer, tá? Então tudo tem que ser claro e direto, né? As suas intenções ali com aquele movimento precisa estar bem claro para as pessoas, né? Para que haja alguma mudança realmente concreta, tá? É preciso impactar as pessoas. Então aquilo que você escreve ou aquilo que você faz precisa impactar, precisa chamar a atenção das pessoas, né? Precisa também, muitas vezes, dependendo do tema, ele vai atuar não só como um convencimento, mas como uma forma de denúncia, né? O movimento que a gente vai estudar aqui é o movimento sufragista, que depois gerou o movimento feminista. Então, existiam muitas denúncias em relação a essas questões, né? Em questão de a diferença com que as mulheres eram tratadas em relação aos homens, né? Essa desigualdade social que acontecia, questões de violência que acontecem com a mulher. Então, existe uma denúncia também por trás dessa manifestação, né? Não é só fala, existem situações concretas ali que também estão sendo criticadas, né? Ele tem a função, lógico, de estimular a sociedade a pensar sobre aquilo, né? Se a gente não pensa, oh meu Deus, hoje tá difícil. Se a gente não pensa, se a gente não questiona alguma coisa, se aquilo não faz você pensar e rever os seus conceitos, como a gente costuma dizer, não tem sentido, né? É para isso que serve o manifesto, para que eu observe aquela situação, repense aquela situação e acredite que há necessidade de acontecer uma mudança naquele momento, tá? A linguagem, apesar dela ser direta e clara, ela tem que estar de acordo com o público-alvo, né? Um manifesto de advogados, por exemplo, não vai ser o mesmo manifesto que eu vou fazer para a comunidade do meu bairro lá, né? A linguagem é diferente, as pessoas têm um conhecimento técnico de algumas situações, quando você é um advogado,
que a população ali do seu bairro não vai ter o conhecimento. Então é lógico que você precisa adequar sempre a linguagem ao seu público, né? Os verbos, eles sempre têm que ser no presente do indicativo e no imperativo. Por quê? Porque você quer uma mudança concreta naquele momento. Você está exigindo e você está colocando as suas opiniões para que aquilo mude agora, né? A gente não vai ficar falando de situações do passado. Claro que eu vou falar de situações do passado para colocar o meu posicionamento, como forma de convencimento, mas a ideia é que a mudança aconteça agora. Então, as exigências, né, precisam estar sempre no presente e no imperativo, que são aqueles verbos em que a gente chama de voz de comando, né, que são os verbos do quero, posso, sonho, imagino, né. Depois, mais para frente, depois que a gente estudar alguns manifestos aqui, o texto que a gente vai estar estudando é o texto do Martin Luther King, né, sobre o movimento negro nos Estados Unidos, e aí a gente vai entender bem como é que acontece essa questão aí da estrutura mesmo do texto, tá? Como que eu vou dividir um texto que seria considerado um texto de manifesto, né? Primeiro eu vou apresentar qual é o assunto, né? Qual é o meu tema, por que eu estou falando daquilo, qual é a problemática que existe ali naquela situação. Aí eu vou colocar os meus posicionamentos sobre aquilo que eu penso, quais os problemas que eu estou observando, que sugestões, né? É porque não adianta só você apontar o problema, você tem que dizer o que você quer que mude. Você precisa apontar as soluções também, né? Ou então dizer quem é que vai dar essas soluções, apontar quem é que deve oferecer essas mudanças concretas, tá? Eu preciso sempre estar apontando isso. E muitas vezes no manifesto ele não é um manifesto individual. Eu posso ter várias pessoas que fizeram parte ali daquele texto, né, que assinaram aquele texto. Então é importante que a gente tenha o nome de quem escreveu ou de quem é o grupo que está se manifestando naquela situação ali, tá? O manifesto que a gente vai estar estudando, como eu falei, essa semana, é o movimento sufragista, tá? Para quem não sabe, o movimento sufragista, as sufragistas eram mulheres que lutavam na Inglaterra, no comecinho lá do século XX, por direito ao voto, né? Foi a partir daí que realmente o movimento feminista começou a crescer no mundo todo, né? Se espalhou pelo mundo todo, porque esse movimento sufragista das inglesas chamou muita atenção no mundo todo, nos jornais, no mundo inteiro, né? Porque uma delas acabou morrendo por causa dessa situação. Então apareceu em todos os jornais do mundo, isso chamou a atenção da necessidade de começar a observar as mulheres como seres de igualdade com os homens, né? Que elas tinham que ser tratadas de formas iguais. Eu sei que muita gente não concorda com essa questão do movimento feminista, muitas vezes porque não entende o que é um movimento feminista, né? As pessoas confundem um pouco as coisas, porque o movimento feminista não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas. O movimento feminista é uma ideologia, uma forma de pensamento em que as mulheres acreditam em igualdade, né? Em que elas querem ser tratadas de forma igual, que elas possam ter os mesmos direitos que os homens, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos de conquistas desses movimentos, né? Como que isso se deu, por que é tão importante esse movimento feminista. Muita gente às vezes fala mal, critica o movimento feminista, mas não compreende a importância dele, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Em relação às mulheres, né? Então a gente teve ali no comecinho do século essa questão das sufragistas, que foi uma coisa importante mundialmente, não só aqui no Brasil. Depois que elas conquistaram os votos, teve uma série de leis que começaram a ser feitas a favor das mulheres, né, dando os direitos que as mulheres não tinham. Se vocês tiverem interesse, eu deixei um trailer lá do filme das sufragistas. A gente já assistiu na escola uma vez esse filme, né? Se vocês não assistiram, seria interessante assistir, porque o filme é baseado na história, né, do movimento sufragista mesmo, então é baseado em fatos reais. Vocês conseguem perceber como que foi se desenvolvendo toda a história delas, né? Por que elas começaram a lutar e por que era tão importante ter esse direito do voto, porque as mulheres sofriam uma série de preconceitos, violência doméstica, abusos sexuais, né? E simplesmente não acontecia nada, essas coisas eram normais, né? E no finalzinho do filme tem uma lista
dos países ao longo do tempo que foram liberando voto para as mulheres. Então a gente vê como esse movimento delas foi importante, né? Então algumas conquistas aqui do movimento feminista no Brasil, né? Em 1910 foi criado o primeiro partido político feminino, né? Porque as mulheres não poderiam se candidatar, elas não tinham esse direito, elas eram obrigadas a votar em homens, elas não podiam ser candidatas, né? Além de no começo não poder votar, depois elas não podiam se candidatar a cargos políticos, né? No Brasil, as mulheres só conquistaram o voto em 1932, né? Que foi na época do presidente Getúlio Vargas, que as mulheres tiveram o direito de votar, porque o que acontecia antes? A mulher, se ela queria votar em alguém, era o homem que ia lá e votava para ela. Ela não tinha o direito de ir lá e votar quem ela quisesse. Ou então ela tinha que aceitar que o marido votasse em quem ele quisesse. Ela não tinha esse direito de escolher, né? Em 1972 é criado um estatuto para a mulher casada, né? Em que a mulher tinha direito de fazer alguns tratamentos, né, reprodutivos, hormonais. Parece até absurdo você falar que precisou se criar uma lei dizendo que a mulher tinha direito de usar anticoncepcional, de tomar hormônios, ter direito se ela devia ter filho ou não ter filho, mas infelizmente isso não tinha, teve que se criar uma lei para que as mulheres pudessem ter direito a isso, tá? Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portar um cartão de crédito, porque quem conduzia legalmente as contas, quem era representante legal financeiro dentro desse casamento era o homem, a mulher não tinha direitos, então se acontecer alguma coisa, quem era responsabilizado era o homem, quem respondia era o homem, né? Em 1977, a lei do divórcio foi aprovada. Antes disso, as mulheres eram obrigadas a ficar casadas, ou elas fugiam de casa, ou elas eram expulsas de casa, né? Quando cometiam adultério, elas eram expulsas de casa sem direito a nada, muitas vezes, quase que 100% das vezes, sem direito a ver os filhos, eram jogadas na rua absolutamente sem nada. Se o homem cometia adultério, não acontecia nada com ele. A mulher ainda era obrigada a ficar casada com ele, porque legalmente ela não podia se separar, né? Mesmo depois que o divórcio foi homologado, foi criado como lei de direito, as mulheres ainda eram mal vistas, né? Na década de 70, 80, as mulheres ainda eram um pouco excluídas da sociedade quando elas diziam que eram divorciadas, porque eram mal vistas, né? A mulher sempre foi vista como a que era culpada porque o casamento não deu certo. O que você fez de errado se o casamento não deu certo? Então tinham essas questões também, né? Em 1979, as mulheres garantiram o direito de praticar futebol. Olha que absurdo. Em 1985 é criada a primeira delegacia da mulher. Então antes existia, claro, uma lei que defendia essa questão da violência à mulher, mas não existiam delegacias próprias. Então muitas vezes as mulheres tinham medo de denunciar. Ainda tem até hoje, né? Elas tinham medo de denunciar porque elas iam para uma delegacia onde você tinha um homem como delegado, né? E ela não era bem tratada, muitas vezes ela era humilhada, então ela preferia ficar em casa apanhando, né, não querendo procurar ajuda porque ela não era respeitada por aquele sofrimento que ela estava passando. Em 1988, a Constituição reconheceu homens e mulheres como iguais, então que todos deviam ter os mesmos direitos e ter acesso às mesmas informações, né? 2002, a falta de virgindade deixou de ser crime, apesar de socialmente isso não ser mais tão importante em 2002, mas existia uma lei que dizia que se um homem casasse com uma mulher que não era mais virgem, ele poderia se divorciar dela por ela não ser virgem. Olha o absurdo, né? 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, que é aquela que defende as mulheres contra a violência doméstica, né? Não só mulheres, mas homens também, muita gente não sabe disso. A Lei Maria da Penha não é só para mulheres, ela é para homens, ela é contra a violência doméstica, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Então, o homem, se ele apanhar, ele pode utilizar também a Lei Maria da Penha, não é só mulher, não, né? Em 2015 é aprovada a lei do feminicídio, quando uma mulher é assassinada pelo simples fato dela ser uma mulher, né? E em 2018 foi criada a lei de importunação sexual feminina. Então, quando um homem fica incomodando, assediando uma mulher no ônibus, na rua, ele pode ser preso por isso. Existe uma lei que o pune em relação a essa questão, tá?
Então é isso, pessoal. Nós vamos então estar vendo aí algumas questões na atividade sobre o manifesto escrito e também sobre o manifesto sufragista e feminista, tá ok? Não esqueçam que amanhã a gente tem Google Meet, o tema de amanhã é timidez e ansiedade. Espero vocês, tá? Beijo, tchau!